Meu nome é Felipe Toffani, desde 2005 eu ando escrevendo sobre publicidade, design, tipografia e tudo mais no Pristina.org, e tem algumas semanas que eu estou pegando o conteúdo que eu lanço semanalmente no newsletter e fazendo um vídeo para poder comentar sobre as coisas lá, em vez de ficar só mandando um texto. Eu posso fazer o resto das coisas e às vezes é mais interessante. Então esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu estou fazendo, então se você tiver um comentário sobre ele, deixa aqui embaixo. Se não tiver, fica de boa também. Então vamos direto a falar sobre a semana aqui. Uma das coisas que eu achei mais sofrida essa semana foi um problema que eu tive na semana passada, que meio que reverberou até hoje, que eu acho que tentei atualizar umas coisas no WordPress e tudo deu errado. Então eu passei a segunda, terça, quarta conversando com o pessoal do meu host para tentar resolver isso. Não deu muito certo, mas eu acabei no final das contas descobrindo o que era e consegui consertar. Mas eu acho que eu tenho um sistema tão customizado e fragilizado através do uso excessivo durante os anos, e acho que vai ser uma oportunidade muito boa para atualizar tudo. Então vocês podem ver um site novo em umas semanas, eu acho. Mas vamos direto, as coisas são legais, porque ninguém se importa se meu servidor deu pau ou não. E uma das coisas que eu achei mais legais essa semana foi o processo que o Sean Grady teve de replicar os logos que ele viu no gameplay do Cyberpunk 2077. E é um processo gigante de recriar os logos que ele viu. Cara, eu não tenho nem ideia de como descrever todo esse processo que ele tem. Ele sai replicando tipografia, replicando toda a iconografia que existe por lá. E tem alguns que são muito bons. Eu gostei especialmente desse. Acho que pelo lado das caveirinhas e essas coisas todas. Mas eu acho que pode ser bem legal para quem tem interesse em videogames, quem tem interesse em design gráfico, tipografia. Tem umas coisas bem legais aqui que ele acabou fazendo. Então, dá uma fuçada no trabalho desse Sean Grady e do Fallacy Graphics. Além disso, eu estava conversando com um cara no meu trabalho um dia desse no Slack, e ele me mandou esse link aqui que era sobre coisas que todo designer deveria saber em relação a todos os princípios da Gestalt, todo esse papo de percepção visual. E é uma coisa que, eu lembro de ler, não fiz faculdade de design nem nada, e eu acabei aprendendo sobre design na mão e na leitura. E foi uma das coisas que eu lembro de se acaba aprendendo na prática, mas é interessante dar uma relida sobre esses conceitos e ficar sempre com esses valores sendo repetidos na cabeça para você lembrar sobre por que você faz as coisas do jeito que você faz. E eu gostei desse papo de proximidade, similaridade, continuidade, todos esses valores que a gente sabe que é usado no dia a dia quando você trabalha com design, mas que de vez em quando a gente esquece por que eles estão lá. Então eu gostei desse artigo para dar uma lida e dar uma refrescada todos os valores e como que eles são usados. E eu acho que todas as pessoas podem pode achar isso interessante. Esse aqui é menos relevante, mas é como eu uso o Slack mais vezes que eu deveria. Eu estou online constantemente nele, e a fonte do Slack nunca me incomodou, mas o fato de eu saber que eu posso mudar a fonte do Slack fez com que eu passasse alguns momentos durante essa semana brincando com isso. Eu acho que eu mudei tudo para Papyrus, Comic Sans e tudo mais. E aqui dá pra sacar como que você consegue fazer isso. Eu encontrei o tweet do cara originalmente, depois eu vi que ele postou no The Verge sobre isso, então destrua seu Slack mudando as fontes. Mas vamos lá, direto aos artigos do blog. Esse aqui foi uma coisa que eu achei bem legal em relação ao museu que vai ser inaugurado aqui em Berlim em 2025, chama Exige Museum. E ele vai ser construído nas ruínas da Hauptbahnhof. A Hauptbahnhof era uma das maiores estações de trem que tinha aqui na Alemanha, e talvez da Europa mesmo. E durante a Segunda Guerra Mundial, os trilhos lá foram usados para expulsar judeus, ciganos e todo o pessoal que morava por aqui, que era indesejado pelo governo nazista. E esse local hoje, não hoje, mas em 2025, vai se tornar um Museu do Exílio, que vai trabalhar com o golpe de refugiados, imigrantes, genocídio, imigração e expulsão. E eu achei interessante ver como que eles vão usar do local que foi tradicional por causar isso aqui na Alemanha como um lugar de memória em relação a tudo que acabou acontecendo por ali. Isso eu achei bem legal, fica pronto em 2025 e tem um design bem legal. Foi feito por esse pessoal acho que são da Dinamarca, chama Dorte Mandrup, e estou ansioso para ver como vai ser, quero visitar lá. Eu passava de bike na frente desse lugar com uma certa frequência. Vai ser interessante ver alguma coisa construída ali, porque atrás na região aqui atrás, é um campo de futebol. Vamos ver o que vai surgir ali. Uma outra coisa que eu achei bem legal foi algo que eu vi hoje de manhã, e acabei escrevendo sobre isso.
É uma fonte chamada Atkinson Hyperlegible, que foi criada para o pessoal da Applied Design Works, que enquanto eles estavam fazendo a identidade visual, a atualização da identidade visual do Instituto Braille, eles tentaram desenvolver uma tipografia, uma fonte que fosse mais legível para trabalhar com os conceitos de deficiência visual e suporte à acessibilidade do Instituto Braille. Eles acabaram criando essa fonte, que recebeu o nome de Atkinson, por culpa do cara que fundou o Instituto Braille, Robert Atkinson. E a ideia deles é tentar fazer com que as formas da fonte facilitem a leitura dos textos por aqueles que têm deficiência visual. E eu gostei muito dessa mistura de valores, eles criando uma coisa de identidade visual para uma empresa, para o instituto, né? Conseguiram fazer uma mistura de acessibilidade com tipografia para criar um material que está sendo distribuído de forma gratuita por eles. Você pode clicar aqui e ir direto baixar a tipografia que eles estão liberando para facilitar a vida de todos, porque se a forma com a qual a tipografia foi feita, se as pessoas que têm deficiência visual conseguem enxergar, as pessoas que têm 100% de visão vão conseguir enxergar da melhor forma ainda. Então, todo mundo ganha com esse ponto. E se vocês quiserem, dá para ver uma palestra de 1 hora e pouco dessa Applied Design Works falando no Type Directors Club sobre a tipografia, como eles desenvolveram e tudo mais. E eu assisti hoje de manhã, vale bem a pena. O último post dessa semana é uma coisa meio surreal, assim. É um projeto de um cara chamado Bob Hendricks, que ele é de uma universidade na Holanda, chamada de Delft. E ele criou uma coisa chamada Living Cocoon, que é um caixão vivo que é feito de um cogumelo chamado micélio, que ele contribui no processo de compostagem do corpo humano após a morte. E ao mesmo tempo, enquanto esse cogumelo está trabalhando no processo de decomposição do corpo humano, ele está filtrando o solo ao redor. Então é uma coisa que todo mundo ganha. Parece que dentro do caixão seu corpo demora 2 a 3 anos para se decompor, em vez dos testes que normalmente acontece. Então ele acaba limpando tudo de uma forma mais prática. E eu achei interessante pesquisar sobre isso e dar uma lida sobre todo esse material, porque eu não sabia que demorava tanto assim, e eu também não sabia quanto custa um caixão. E esse caixão custa por volta de 2.000 euros, está sendo testado agora. Eu não sei se é barato, se é caro, mas eu gostei que isso existe, que está sendo colocado em prática. Então, agora vamos para a parte final aqui da newsletter, porque já tem alguns tempo que eu estou falando e acho que a gente pode ser direto ao ponto. Hoje faz 50 anos que o Black Sabbath lançou Paranoid, e se você não sabe o que pode ser isso, vai escutar esse disco, 50 anos, um dos melhores discos de heavy metal e de tudo mais da história, e estava escutando antes de gravar isso aqui, então acho que todo mundo deveria fazer isso também. E um outro artigo que eu achei legal, vamos lá, só para matar os últimos momentos desse vídeo, desse blog. Esse é um longo artigo que eu li hoje, durante essa semana, que é sobre um cara que hackeou o cartão de embarque do primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, e todo o processo que ele teve para descobrir como que era possível ou não, e ele entrando em contato com a Qantas, que é a empresa da Austrália que estava trabalhando com a viagem. Cara, é de uma sequência de erros de todo mundo aqui, mas a forma com a qual ele conta toda a história é fora do comum. É tipo um longo texto. E é interessante que ele acaba conversando com o Tony Abbott no final em relação a tudo o que aconteceu. E dá tudo certo, mas parece que ele foi preso também, mas vou deixar a mistério para você. Uma outra coisa aqui, também achei bem interessante, eu vou falar o nome dela errado, mas ela é Emily Ratajkowski. É todo o processo, ela tem um artigo gigante também, essa The Cut, do New York Magazine, acho que é. Você vai descobrir lá. Que é tudo sobre a forma com a qual ela lida com a sua imagem e como que uma modelo não tem propriedade da imagem que ela tem, que ela expõe, que ela vende para o fotógrafo, e como isso criou problemas para ela durante a vida. E eu nunca tinha pensado da forma que ela está explicando aqui, é um artigo gigante. Eu estava lendo, acho que na quarta ou na terça-feira, enquanto meu site estava morrendo, e foi fenomenal. Não conhecia o trabalho dessa menina direito, eu só vejo a cara dela lá, então foi bem interessante ver a forma com a qual ela pensa, a forma com a qual ela lida com essas coisas e todos os problemas que já existiram na vida dela. E é isso. Mais uma semana. Aqui em Berlim já tá frio, então foi um prazer. Obrigado por assistir isso aqui. Assina o coisa aqui do lado, ali, ou ali, ou ali. E até semana que vem, se tudo der certo. Então, foi um prazer.